Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Desculpem o atraso, tive um problema de conexão. Simplesmente não entrava ao vivo. Me desculpem o atraso, eu vou fixar o tema da live. Vamos ver aqui. Boa noite, Lauro, Caldeira, Dr. Sérgio Misolo, saudades. Luiz Fernando, já tô te vendo. Vamos lá. Enviei a solicitação para o Luiz Fernando, vamos ver aqui. Oi, Pati, obrigada por me salvar, tá? Frida, Érica. Vamos ver. Olha, eu não vou conseguir fixar esse tema da live, tá? Vocês me desculpem, mas assim, ó. Foi estresse agora, tá? Rose, tudo bem? Eu já convidei o Luiz Fernando, vamos ver, estou aguardando noite, ele aceitar. Então, o tema da live... Oi, Fábio, tudo bem? O tema da live de hoje é tutela jurisdicional específica dos direitos de personalidade do trabalhador. Vamos ver se o Luiz Fernando... Eu vou mandar de novo o convite para o Luiz Fernando, que não deu certo. Agora vamos aguardar. Oi, Jean. Oi, Luiz. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, pessoal, Tudo bem? Boa noite. Ai, desculpe o atraso, mas simplesmente o ícone da live ele sumiu do meu aparelho, tá? Não conseguia entrar de jeito nenhum. Aí eu peguei o celular do meu marido e deu certo agora, sabe? Que bom, que bom. Desculpe o atraso, tá? Outra coisa que perdeu o ícone aqui é fixar o tema da live também. Simplesmente, mas assim, ó, o importante é que a gente tá aqui, deu certo. Como é que você tá, Luiz Fernando? Se cuidando? Tudo bem, a família também se com protegendo saúde. do Covid? Verdade. Como é que estão as coisas por aí? Verdade, tempos novos, né? Então exigem condutas novas da gente, cuidados novos e assim. Com certeza, pra gente se falar agora é só assim, né? Verdade, mas há de passar em breve, né? Com certeza, né? Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer inicialmente a tua disponibilidade, a tua parceria com a Matra 12, né? Tanto para a live quanto para os cursos, para tudo que a gente pede, sempre conversa. Você é sempre parceiro da Matra. Muito obrigada. Falo em nome da Matra. Ó, vimos aqui ó, o Rogério entrando. Às vezes eu não vou enxergar todo mundo que está entrando, tá? Mas quem eu puder ir encontrando. A Valquíria também entrou aí. Boa noite. Então vamos começar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréia Cristina de Souza Raus Valdrigues. Eu sou juíza do trabalho, titular da Terceira Vara do Trabalho de Itajaí. E o nosso convidado hoje é o juiz do trabalho também, Luiz Fernando Silva de Carvalho, que é juiz da Vara do Trabalho de São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina. E eu me sinto muito honrada em te receber hoje aqui, uma figura tão importante, principalmente no nosso direito processual aqui em Santa Catarina. Você, para nós, é referência aqui em Santa Catarina, Luiz Fernando. Obrigado. Eu gostaria de fazer a sua apresentação, tá? Como eu já disse, o Luiz Fernando é juiz do trabalho, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e professor em cursos de pós-graduação em Direito, inclusive da nossa pós-graduação da Matra 12, né? Esse é um currículo resumido, né?
sobre a sua pessoa, né? E eu gostaria de passar a palavra a você, Luiz Fernando, para você fazer as considerações iniciais sobre a nossa live de hoje. Em primeiro lugar, Andréa, uma boa noite. Agradeço a Matra pelo convite, não só para participar da live, mas também de todas as outras iniciativas que a Matra vem tomando, seja para a ideia de levar mais informação, curso, divulgar, debater os temas tão caros ao direito do trabalho e também ao processo do trabalho. Fico muito feliz de ver amigos queridos aqui participando da live, né? E como você falou, a gente vai tratar do tema da tutela dos direitos da personalidade do trabalhador, né? Vejo que entrou agora o meu amigo Rodrigo Goldschmidt. Se eu estou falando hoje sobre esse tema, né, é muito em razão dele. O estudo desse tema partiu de um convite que ele me fez para escrever um capítulo do livro sobre tutela dos direitos sobre os direitos da personalidade do trabalhador, e ele me deu a incumbência de tratar da parte processual do tema, e aí, em razão disso, surgiu a ideia de falar desse tema aqui agora na live. Ótimo, né? Luiz Fernando, a tua imagem está um pouco... não está muito nítida. Quem está assistindo, você está se vendo bem? Eu estou me vendo bem aqui no vídeo, pelo menos. Está se vendo bem? Sim, sim. Vamos ver os comentários aí. Vamos ver aqui, vamos ver... Não, ninguém por enquanto comentou nada aqui, vamos ver. O Reinaldo também entrou na live, também. Reinaldo, boa noite, obrigada pelo prestígio aqui, o Rodrigo também, né? Então, antes de a gente começar, eu queria falar que a partir da semana que vem o Luiz Fernando estará ministrando um curso de extensão na Matra 12, tá? É um curso online, né? Que fala sobre tutelas provisórias e julgamento antecipado parcial na Justiça do Trabalho. As inscrições estão abertas, é um tema importantíssimo, super atual, né? E eu acho que o pessoal que está acompanhando aqui vai ver a qualidade do nosso professor, né, desse curso hoje, nessa conversa aqui, que vocês vão ver que o Luiz Fernando dá show aqui. O pessoal acho que comentou que tá um pouco embaçado mesmo a tua imagem, Luiz Fernando. Quem sabe você está no Wi-Fi ou só no 3 ou 4G? Estou no Wi-Fi aqui. Você tem o sinal de celular aí sem Wi-Fi? É bom onde você está? Isso. Vou tentar fazer isso, ver se melhora, tá? Vou só sair aqui e já me chama novamente. Às vezes melhora bastante. Você tira o Wi-Fi, deixa só no 3, 4G. E ele saiu, vou convidá-lo novamente, tá? Tô vendo aqui Veja agora se melhorou agora. Você voltou para o Wi-Fi, Luiz Fernando? Não. Estou agora no 4G agora. Melhorou um pouco, mas pode ser que enquanto a gente for conversando, melhore a imagem. Vamos ver, tá? Senão A Patrícia está colocando que o ideal era eu te convidar novamente para entrar, para ver se melhora a sua imagem. Certo. A Érica está dizendo que melhorou. Vamos ver, para mim não melhorou também. Vamos experimentar só mais uma vez, você sair e entrar novamente aqui? Sem problema. Tá. E daí a tua imagem fica perfeita. Vamos fazer isso. Tenta de novo aí. Já enviei. O som tá bom. Ó, agora parece que melhorou um pouquinho. Não, o Rogério me deixou triste. Disse que não melhorou. É curioso. Ô, Rogério. Você enxerga bem aí? Consigo, estou enxergando bem aqui. Estou te vendo bem. O pessoal falou que o som tá ótimo, então vamos continuar, né? Certo. Se você não ligar de estar com a imagem um pouco embaçada... Sem problema nenhum. Vamos seguir. Eu fiz uma live esses dias, daquele retorno das audiências telepresenciais, que eu não me enxerguei a live inteira. Então, vamos seguir o baile aí, né? Sim. Então, o nosso tema,
que é a tutela jurisdicional dos direitos de personalidade do trabalhador. Um tema instigante. Parabéns pelo capítulo do livro que você escreveu ali junto com o nosso colega Rodrigo Goldschmidt, né? Muito interessante mesmo. Desculpa, eu estava tirando o som do celular, tá? Porque senão ele vai ficar apitando durante a live, né? Uhum. E eu gostaria que você começasse, quem sabe, a gente explicando o que são esses direitos de personalidade e o que seriam esses direitos de personalidade do trabalhador em específico, já que nós estamos abordando na parte trabalhista. Certo, certo, André. A ideia de proteção aos direitos da personalidade, né, não é uma coisa tão antiga, não. Pelo contrário, é relativamente nova, né, no estudo do direito. Ela remonta mais ou menos à segunda metade do século XIX, que foi quando começou a ganhar corpo essa ideia de se dar uma proteção aos aspectos da personalidade humana que dizem respeito à identidade, à integridade, né? Então, talvez a ideia de personalidade pode ser expressada como conjunto das características e de atributos da pessoa e que esse conjunto ele passa a ser um objeto de proteção por parte do ordenamento jurídico, né? A gente tem enquanto o fundamento da proteção à personalidade, dos direitos da personalidade, a própria ideia de proteção da dignidade humana. O ser humano enquanto ser único, dotado de dignidade, e a dignidade humana enquanto fundamento da República, então acaba trazendo, disso decorre que o ordenamento jurídico brasileiro ele tem que conferir, até por um mandamento constitucional, a proteção, a tutela adequada aos direitos da personalidade humana. Então, a gente fala em personalidade, quando a gente lembra do início do curso de Direito, a gente já lembra daquela ideia do sujeito de direito, né? A capacidade de ter direitos, de assumir obrigações, né? A ideia da personalidade jurídica. Aqui, quando a gente fala em personalidade, direitos da personalidade, em tutela da personalidade, a gente muda um pouquinho o foco. A gente passa a enxergar a personalidade enquanto um objeto de proteção, né? Então, se fala do direito da personalidade enquanto uma cláusula geral de tutela da pessoa, né? Esses direitos da personalidade, então, a doutrina, a parte da doutrina costuma dividir em dois grandes grupos, né? Os direitos à integridade física, então, seriam como o direito à vida, o direito ao próprio corpo, o direito ao cadáver, a destinação do cadáver, né? Também está dentro dessa ideia dos direitos à integridade física como parte do direito da personalidade e também o direito à integridade moral. E aí, quando a gente fala aí nesses direitos da integridade moral, a gente fala na honra, na liberdade, na imagem, né? É curioso, trazendo agora para a nossa ideia do processo do direito do trabalho, né? Sim. A CLT recentemente, em 2017, ela passou a ter um capítulo tratando dos direitos extrapatrimoniais, né, do trabalhador, e no artigo 223C ele elenca a honra, a imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e a integridade física enquanto bem juridicamente tutelado inerentes à pessoa física, a pessoa natural, no caso, né? Então, mostra que o próprio sistema, o próprio ordenamento jurídico brasileiro trabalhista já reconhece agora, de forma expressa, não que precisasse isso, não que existisse necessidade dessa proteção infraconstitucional. Como a gente já falou, a tutela da personalidade decorre do mandamento constitucional enquanto proteção da dignidade humana. Então, se todo ser humano tem direito à tutela da personalidade, o homem trabalhador, né, o trabalhador, enquanto ser também dotado de dignidade, ele tem que ter esse mesmo nível de proteção aos direitos da personalidade dele, que é reconhecido a todos fora da relação de trabalho. Não é pelo fato dele estar na relação de trabalho que ele é alijado desse tipo de direito. Sim, e a personalidade, ela não é o direito, a personalidade, ela gera direitos. Seria isso? A gente tem até uma divisão ali entre duas correntes, a teoria monista, né, que entende que existe um único direito da personalidade, e aí dentro desse direito da personalidade haveria várias manifestações, vários aspectos da manifestação desse direito, então dentro da honra,
dentro da intimidade, do A direito à imagem, o vida, a nome. imagem, o nome. E tem uma outra corrente que é a pluralista, que decompõe e reconhece em cada uma dessas manifestações um direito autônomo. E dentro dessa ideia de gerar direito, o direito à personalidade, ele acaba tendo uma ideia de prestação negativa, né? No sentido de ninguém pode lesar. Uma das características, aliás, do direito da personalidade é essa, né? A oponibilidade, é o caráter absoluto. Ele é oponível erga omnes, né? Então, seja o Estado, o Estado não pode violar o direito da personalidade, outros indivíduos não podem violar o direito da personalidade, empresas não podem violar o direito da personalidade e, claro, o empregador também, na relação de trabalho, não vai poder violar o direito da personalidade do trabalhador. Entendi. Então, assim, passando por essa breve explicação do que seria a personalidade, os direitos, né, da personalidade, vamos entrar no nosso tema específico da live, como tutelar esses direitos, como assegurar esses direitos, né? É possível recompor esses direitos, ou melhor seria prevenir a lesão a esses direitos, né? E aí que a gente vai começar, né? Até deixa eu falar só aqui, a Val pediu para eu fixar o tema da live. Valquíria, foi uma novela tão grande para eu conseguir entrar que eu não estou conseguindo fixar o tema da live. Vai sem fixar mesmo, tá? Hoje. Desculpe, vamos continuar, Luiz. Desculpe, só o comentário ali. Certo. Como que a gente vai fazer para assegurar esses direitos hoje, né? Quando a gente fala da tutela de um direito, né, e também do direito, especificamente do direito da personalidade, a gente olha o Estado tanto no executivo, na ideia da administração pública, quanto no legislativo e no judiciário. Então, pelo lado da administração pública, a tutela do direito da personalidade do trabalhador, ele vai se dar na ideia de uma fiscalização pelo antigo Ministério do Trabalho e atual Ministério da Economia, a atuação dos auditores fiscais do trabalho, através da promoção de políticas públicas que visem, que busquem a proteção dos direitos da personalidade do trabalhador. Para o lado legislativo, a Constituição, ao eleger a dignidade humana quanto fundamento da República, exige do legislador infraconstitucional a criação de normas que possam proteger esses direitos materiais, né? Recentemente a gente vem falando muito, inclusive a Mata com algumas lives bastante interessantes, sobre a LGPD, né, que seria a novidade legislativa do tema, e como já falou mais recentemente o artigo, a reforma de 2017, trazendo a ideia do dano extrapatrimonial para dentro da CLT, né, e também a própria atuação do judiciário. O judiciário ele tem que tomar as atitudes necessárias, tem que dar uma resposta adequada para a proteção desses direitos da personalidade, no sentido de que que essa tutela não se contente com a atuação após o dano ter ocorrido. Tem que ser uma tutela que seja efetiva para impedir a atuação do dano. Às vezes, uma simples ameaça a um direito da personalidade já pode legitimar uma atuação, já deve, inclusive, legitimar uma atuação do Poder Judiciário para retirar essa ameaça a um direito da personalidade do trabalhador e em qualquer outro tipo de relação, né? E essa tutela, ela tem que ser, essa ideia parte da noção de que a tutela jurisdicional ela não pode ser desvinculada da natureza do direito a ser protegido. Tá? Então, quando a gente olha o processo do trabalho para tutelar o direito da personalidade do trabalhador, a gente tem que buscar, dentro da legislação processual, mecanismos que sejam adequados à característica do direito tutelado, do direito da personalidade. Dentro dessas características, dentro dessa ideia, eu queria destacar uma das características dos direitos da personalidade, que é a ideia da extrapatrimonialidade, na ideia de que esses direitos da personalidade eles não são suscetíveis de uma avaliação econômica adequada.
É bem verdade que a lesão a um direito da personalidade pode gerar consequência econômica. Várias vezes a gente tem exemplos disso, né? É Mas uma das formas de recomposição do direito, né? Uma. exatamente. Mas essa ideia de que o direito à personalidade ele é extrapatrimonial gera uma conclusão de que a simples tutela pela indenização não é o meio adequado de proteger esse direito. Afinal de contas, se ele é um direito que não é suscetível de avaliação econômica, se a gente se contenta a tutelar esse direito apenas a partir da indenização, a gente está, primeiro, partindo da premissa de que já houve o dano, está se contentando, está aceitando que o dano ocorra, né? Está aceitando que o ilícito tenha ocorrido também. E a gente vê que o sistema processual, ele ele tem instrumentos para que se combata o ilícito, né? Para que se remova o ilícito, para que impeça a ocorrência do ilícito, e também que se impeça a ocorrência do dano. Não é preciso a gente aguardar a ocorrência do dano para que haja a tutela a um direito da personalidade, né? Então, deixa eu fazer um gancho agora aqui. O que acontece no nosso dia a dia? Quando vem um processo que envolve um direito de personalidade, normalmente já aconteceu essa lesão, né? Já aconteceu um dano a um direito de personalidade, né? E isso acontece normalmente por quê? Porque o trabalhador ele vai procurar individualmente após encerrado um contrato de trabalho, né? É muito difícil um trabalhador entrar com uma ação trabalhista individual para, no curso da relação de emprego, ele assegurar um direito de personalidade dele. Seria por isso, Luiz Fernando? A gente tem, quando a gente fala basicamente em tutela de direito da personalidade do trabalhador, sob um aspecto pragmático, pegando os processos no dia a dia, fazendo até uma análise empírica, a gente acaba se resumindo a tal da indenização por dano moral. É o que a gente tem que ver maior prevalência, né? Existencial. A indenização por dano moral, especial, enfim, a ideia da indenização, da reparação por um equivalente pecúnia, por um equivalente monetário ao direito, né? Então, já pressupõe, como você bem colocou, que o ilícito ocorreu, esse ilícito gerou um dano e esse dano está sendo tutelado através do pagamento de um equivalente em dinheiro. Agora, se o direito é extrapatrimonial, se o direito à personalidade tem a característica da extrapatrimonialidade, a gente já vê a inadequação desse tipo de tutela. Mas por que isso acontece? Você colocou um exemplo. As ações trabalhistas elas são ajuizadas quando a relação de trabalho já acabou. Se já acabou a relação de trabalho, como regra, o dano também já cessou. Lógico que algumas vezes a gente tem um dano à personalidade que continua mesmo após o término da relação de emprego. Às vezes pode ser do uso indevido da imagem no anúncio da empresa, às vezes um dano à integridade física do trabalhador que continua ali presente mesmo depois do término da relação de emprego. Mas e por que o trabalhador não ajuizou a ação antes? Ora, porque a gente não tem aqui no direito, a gente remonta ao grande problema, talvez, da tutela trabalhista no Brasil. Ele não tem garantia, né? Exatamente. De continuar trabalhando. A ideia de que a dispensa sem justa causa é um direito potestativo do empregador acaba gerando o medo do trabalhador de ajuizar a ação para evitar um dano, para remover um ilícito, antes enquanto o vínculo de emprego ainda está em vigor. Vai estar existente, porque se ele ajuizar a ação, as chances dele sofrer algum tipo de represália acaba gerando esse medo, né? Esse receio de ajuizar a ação. E como viabilizar ações preventivas? Talvez o ator processual não tenha, no ideal, não seja o trabalhador. E sim, não sei, isso que eu estou trocando uma ideia com você. Quem sabe um sindicato, Ministério Público do Trabalho, essas entidades, elas teriam uma possibilidade maior de atuar preventivamente. Seria esse o caso? É essa a ideia. A ideia de que a tutela do direito não se resume à tutela jurisdicional e muito menos à indenização, né?
exige tanto de uma ação de fiscalização por parte do Estado, do fomento de políticas Sim. públicas, mas também dentro do processo exige que aqueles atores, aqueles sujeitos que possam substituir o trabalhador, dando as caras no processo para proteger a personalidade, eles tenham uma atuação mais firme nesse campo de defesa. E aí a gente fala do próprio Ministério Público do Trabalho, como o José Eduardo falou aqui no chat, né? A atuação do sindicato é essencial para isso, né? Para essa interlocução, para que o trabalhador fique blindado na atuação. E é justamente essa a ideia, uma atuação mais firme. Infelizmente, a gente viu nos últimos anos, nas últimas décadas, uma atuação tímida dos atores coletivos para a tutela desse tipo de direito. Quando muita gente via a atuação de indenização, às vezes até por dano moral coletivo. Mas, em muitos casos, por exemplo, uma máquina com defeito, uma máquina que não está obedecendo às normas de segurança, né? Em vez de se contentar em esperar alguém perder um dedo, para tutelar através de indenização, o ideal seria que essa máquina não fosse usada, ou seja, a ideia de uma tutela de inibitória ou de remoção do início, né? Isso, de interdição através da atividade prévia de quem tem legitimidade para isso. O trabalhador sozinho tem legitimidade? Tem, se ele estiver usando aquela máquina, ele tem o direito ameaçado. O Código Civil, no artigo 12, ele deixa bem claro que a tutela do direito da personalidade garante ao titular desse direito a possibilidade de exigir que cesse a ameaça ao direito, né? Não precisa que o dano esteja ocorrido ou que o ato ilícito esteja ocorrido. Basta a simples ameaça, né? E já que está aqui falei do Código Civil, queria só remontar também, trazer uma outra ideia que o Rodrigo Goldschmidt ele traz no livro dele, que é a construção de um microsistema do direito de proteção aos direitos da personalidade do trabalhador. Um microsistema que não se esgota na CLT, naquele artigo 223 da CLT, mas que ele também dialoga com outras fontes do Código Civil, com a Constituição, com as normas de direito internacional. E isso vale também para o processo. Então, a gente não precisa se limitar às normas processuais da CLT para promover a tutela adequada dos direitos da personalidade do trabalhador. A gente pode se valer também as normas do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele tem normas que tratam da noção da tutela específica aos direitos, da prevalência dessa tutela específica aos direitos, e a ideia de converter em perdas e danos, indenização, apenas como uma hipótese secundária, quando não for possível realmente reconstituir aquele direito de forma específica. E quando você falou ali um exemplo de, por exemplo, um maquinário que não seja seguro, quando eu atuava em Lages, mas isso já há alguns anos aconteceu, teve um processo que o Ministério Público do Trabalho era contra uma serraria, né? E era uma serraria, assim, totalmente fora de qualquer padrão de segurança, sabe? E eles pediram a interdição das máquinas e da própria serraria, né? Quando eu li a petição inicial, eu falei, nossa, que pesado, né? Pedir a interdição do próprio estabelecimento. Quando eu fui olhar as fotos, foi dado liminarmente a interdição da serraria, eles tiveram que adaptar absolutamente tudo, sabe, para voltar a funcionar. Então, e você veja, eu me lembro de apenas 2 casos em 20 anos de magistratura que eu tive que eu recebi um processo com um pedido preventivo por um desses atores, que no caso era o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, né? Mas assim, de resto, só ações individuais onde o dano já aconteceu mesmo. Quer dizer, não é comum. Eu acho que está na hora de mudar essa cultura mesmo, né? Para prevenção. É verdade, André. Quando você fala nessa ideia da prevenção, a gente parte da premissa de que o sistema não pode se conformar com que o ilícito e que o dano ocorram, né? Afinal de contas, os direitos, se a gente está dizendo que os direitos da personalidade são direitos fundamentais, né, a gente não pode adotar uma conduta passiva
na tutela desse tipo de direito. Exige, seja dos atores, como a gente já falou, do Estado enquanto administração pública, do Estado legislador, de todos aqueles que atuam no sistema de justiça dentro da ideia do processo, advogados, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, dentro dessa consciência de buscar fomentar a ideia da tutela específica no processo do trabalho. E se a gente for deixar só o trabalhador individualmente buscar essa tutela, a gente vai ter uma série de barreiras para que ele consiga a tutela específica, que vão desde, como a gente já falou, a ideia do vínculo, da ausência de uma proteção a contra-despedida sem justa causa, contra-despedida arbitrária, né, uma proteção efetiva, e vão até situações operacionais do próprio sistema de justiça, como a ideia de que para o advogado, até pela formação, às vezes ele está mais familiarizado em buscar a tutela indenizatória, buscar o equivalente em dinheiro, do que buscar a tutela específica do direito. Até a forma de se remunerar o advogado, ela está muito mais... Exatamente, isso que eu ia falar. Isso pode complementar. Era isso que eu ia falar, porque assim, ó, uma ação onde o dano já aconteceu, quer dizer, a prova fica mais fácil, né? É uma ação não tão complexa, né? Numa demanda individual, né? Ao passo que numa demanda individual, aonde o advogado vai entrar com uma ação pedindo uma tutela preventiva, ela não vai gerar um efeito financeiro. Isso afeta, inclusive, na parte do pagamento dos honorários. É uma ação mais trabalhosa, né? Por isso que eu acho que essa parte preventiva, o ideal mesmo seria pelos sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, pela fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, porque a amplitude seria maior de uma prevenção, né? Não seria num caso individual. E também porque a parte, como que um trabalhador vai remunerar um advogado por uma ação individual preventiva? E digo mais, Andréa, mesmo que essa ação seja procedente, que haja condenação em honorários de sucumbência, talvez os honorários acabem sendo sendo maiores se houvesse uma indenização do que o simples impedimento ao dano. Então, às vezes, até mesmo para nós juízes, e quando arbitrarmos o valor de honorários nesse tipo de ação, a gente tem que ter em mente que o valor, o conteúdo econômico, a representação econômica dos direitos da personalidade, ela não é feita como um salário em atraso ou como um FGTS. Sim. Enquanto sociedade, para a gente, é muito mais importante, muito mais relevante uma atuação do advogado que impeça que um trabalhador perca um dedo, do que talvez a atuação de uma indenização depois que esse dedo já foi perdido. Exatamente. Né? Então, a gente tem também que reconhecer o valor dessa atuação do advogado na busca da tutela específica. Exatamente. E, assim, eu acho que um pouco cabe a nós, juízes, quando a gente começa a perceber que em determinadas empresas, na jurisdição onde a gente atua, estão acontecendo situações que você começa a notar que se repetem, o ideal é expedir um ofício para a Procuradoria do Trabalho, né? Para que tome as providências que entender cabíveis, né? Aí eles vão investigar, vão ver se é o caso mesmo, o próprio Ministério Público do Trabalho, para poder atuar de forma preventiva e ver se tem uma possibilidade, se encontra uma forma de resolver o problema para que ele não chegue mais depois de ocorrido, né? Conosco. Eu acho que isso cabe um pouco a nós também, essa responsabilidade. Independente da parte pedir que seja expedido ofício, eu sei que existem cidades que têm 2, 3, 5 varas, então isso dilui muito cada vara, 2 juízes. Então, quando você começa a perceber que está repetindo, é porque já repetiu muito, né? Ao passo que numa vara única isso você constata com uma facilidade muito maior. Mas eu acho que a gente também tem que ter essa vigilância com relação a esse assunto também.
E aí essa vigilância passa, inclusive, pela própria educação do trabalhador, para que a gente consiga levar ao trabalhador a informação do quão importantes são medidas que se relacionam, por exemplo, à intimidade dele, à segurança dele, à integridade física dele, e que a gente também Uhum. esclareça, enquanto sociedade, quais os canais que estão disponíveis para esse trabalhador para tutela desse direito. Por exemplo, de falar isso na academia tem um valor, é bem importante, mas às vezes talvez a gente falar numa live, num evento para a comunidade, numa rádio, talvez Exatamente. acabe tendo também um valor enquanto prevenção, enquanto mecanismo de prevenção bem relevante. Exatamente. Você vai falar sobre tutela inibitória, vai entrar assim, vai dar exemplos, o que que É, você... a ideia era justamente mostrar, partindo, fixar dessa premissa de que o direito, que a reparação pelo equivalente monetário não é a forma adequada de se tutelar o direito da personalidade do trabalhador, noutras palavras, falando num português mais direto, que a gente não pode se contentar só com a indenização por dano moral. Não. Né? A ideia agora seria apresentar, ainda que de formas rápidas, alguns dos mecanismos processuais que já estão aqui disponíveis para a tutela do direito da personalidade do trabalhador, para a tutela específica do direito da personalidade do trabalhador. E dependendo da situação, esses elementos, esses instrumentos, eles podem ser bem mais adequados do que a reclamação trabalhista típica buscando a obrigação de pagar uma indenização por dano moral. A primeira das ideias que eu queria conversar era a própria tutela inibitória, né? Que é aquela tutela que atua contra o ilícito. Ou seja, ela é uma tutela essencialmente preventiva. Né? Ela tem por objeto não as ações que já aconteceram, mas ações futuras, impedir condutas futuras que possam violar um direito, a integridade a um direito. Essa tutela inibitória, ela sequer exige a ocorrência de dano. Tá? Não é necessário que tenha ocorrido dano para que seja cabível uma tutela inibitória. A ideia de que a tutela inibitória... O ideal é que não aconteça nenhum dano, né? Isso, sim, sim. Ela atua... Então a gente fala que a tutela inibitória é uma tutela que atua contra o ilícito, né? E não contra o dano. Né? E mais, ela parte do... Como é por uma conduta futura, a prova, às vezes, da tutela inibitória é até difícil de se provar, porque ela é um juízo de probabilidade. Qual que é a probabilidade desse dano, dessa ameaça, desse ato ilícito vir a se concretizar? E é contra essa ameaça, contra essa probabilidade de ilícito que atua a tutela inibitória. Mesmo que não existisse no CPC, e hoje a gente já tem bem claro no artigo 497 o cabimento desse tipo de tutela, né? Mesmo que não existisse essa previsão no CPC, a ideia da tutela que evite o dano é uma decorrência da própria norma que protege um direito material. Se o legislador diz que a honra, a intimidade, a integridade física são protegidos, né? Como decorrência lógica disso, surge o direito a uma tutela que impeça a ocorrência desse ato ilícito. Né? Então, uma tutela da probabilidade. Imagino com um exemplo assim para ficar fácil da gente ver na nossa realidade trabalhista. Imagina uma empresa do comércio que a partir de agora emite uma circular dizendo, olha, a partir da semana que vem a gente vai passar a fazer as revistas em todos os empregados, revistas corporais em todos os empregados. Né? Eu não preciso esperar que comecem as revistas para que haja uma tutela jurisdicional efetiva. Eu posso atuar, eu posso buscar uma tutela simplesmente contra esse ilícito, que ainda não ocorreu, contra a probabilidade da ocorrência desse ilícito. Né? Então, seria um exemplo de um juízo ali de probabilidade. A prova nesse exemplo que eu dei é até mais escancarada, que eu já teria uma norma ali. Mas imagina só numa possibilidade... Fica mais fácil, né? De eu vir começar a trabalhar numa empresa e essa empresa tinha como prática em todo o Natal, em todo o fim do ano, fazer esse tipo de revista íntima na pessoa. Então, seria uma tutela antes do ilícito ocorrer, até contra a probabilidade do ilícito. Perfeitamente compatível com o processo do trabalho, dentro dessa ideia
de um microssistema, não só de direito material, mas também de direito processual, que busca a tutela adequada dos direitos da personalidade. E os tipos de ação seria o quê? Ação civil pública, mandado de segurança? O que você... A tutela inibitória vai caber em qualquer roupagem que você der na ação. Pode caber numa ação trabalhista típica de conhecimento, como pode ser cabível numa ação civil pública, numa ação civil coletiva. A roupagem ali é indiferente. A tutela inibitória é o modo, o tipo da tutela que está sendo prestada ali, né? Então, e nessa tutela, por exemplo, se for uma ação civil pública, a empresa pode firmar um TAC, por exemplo? Pode sim. Pode que se a ação já foi ajuizada, você pode ter um TAC antes do ajuizamento da ação, até na própria fase administrativa é cabível, né? E dentro da ação pode redundar num acordo em que a empresa assuma o compromisso de sanar, de evitar aquele ilícito, né? E então preservar a integridade do direito. E uma coisa que é importante também, a empresa entender que é mais barato, muitas vezes, prevenir, né? A prevenção para ela é mais barato do que a indenização, né? Isso. A minha avó já dizia, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, eu acho que tem que ter essa mentalidade para o empregador também da prevenção, que ela é bem mais, menos custosa do que posteriormente ter que indenizar, né? É verdade, a ideia da indenização é ruim para todo mundo, é mais custosa para o empregador, é ruim para quem sofreu a lesão ao direito da personalidade, já que esse direito não vai ser reparado de forma integral, ele vai ser reparado só por um equivalente monetário fixado, arbitrado pelo juiz, às vezes com critérios que não são tão satisfatórios, tão interessantes para quem tão adequados àquele direito, né? Não é bom para a sociedade também, porque a ideia da gente se conformar com a indenização por dano moral significa que a gente está quase que aceitando que se coloque um preço naquele direito da personalidade. Que isso vai contra a ideia da fundamentalidade dos direitos da personalidade e a extrapatrimonialidade deles, né? E digo mais também, André, não só para a empresa por um lado de econômico, mas por um lado até de responsabilidade social. A gente vê tão importante e como é bom a gente ver que algumas empresas já abraçaram essa noção de responsabilidade social, trazendo iniciativas para a comunidade, para a sociedade como um todo, seja informando, seja promovendo direitos da personalidade da comunidade em geral. E às vezes acaba deixando um pouco de lado aquela responsabilidade dentro de casa, né? Como é que está a tutela desses direitos que eu estou promovendo fora, dentro da minha casa, dentro da minha empresa, com os meus empregados, com os meus trabalhadores? Tudo tem também, né, a parte do meio ambiente de trabalho, né? Sim. A ideia do meio ambiente... Tem tudo a ver, né? A ideia do meio ambiente do trabalho, por ter a ver com a integridade, com o direito à vida, com a integridade física, tem tudo a ver com o direito da personalidade e, portanto, com a defesa de que as tutelas específicas elas são um meio mais adequado para a proteção desses direitos e tem que ser fomentada por nós enquanto sociedade, enquanto sistema de justiça. E a parte da a tutela de remoção do ilícito? Eu falei da tutela inibitória, né? Uma outra forma de tutela é a tutela da remoção do ilícito, né? Eu já tenho aqui um ilícito que já ocorreu, mas também não preciso ter dano. Assim como a tutela inibitória, eu não preciso ter dano na tutela da remoção do ilícito, né? Também é cabível... A hipótese de dano já é possível. O ilícito já ocorreu, mas o dano ainda não ocorreu. Mas é provável também. O dano é provável, mas a conduta ilícita já ocorreu. E no capítulo que eu escrevi do livro que a gente mencionou, eu até dou dois exemplos, né? O primeiro deles é uma máquina que está em operação e está em desacordo com as normas de segurança. Sim.
o ilícito está ali, está contra, o dano ainda não ocorreu, talvez ninguém ainda tenha sofrido nenhum acidente ali, mas o ilícito está ali. Então, cabe uma tutela jurisdicional para que aquele ilícito seja afastado, para que aquele ilícito seja retirado do mundo fático e, se eu não tenho ilícito, o dano também acaba sendo impedido dessa forma. É a tutela reintegratória, né, que a gente Sim. fala dessa forma. Né? E me diga uma coisa, você acha que um trabalho sério e profundo de compliance ajuda nessa situação, nesses casos de prevenção? Acho que sim, aí está dentro da ideia da responsabilidade da sociedade como um todo em tutelar os direitos da personalidade. A gente falou dentro do Estado, da administração, do legislador, do judiciário, e aí estaria a própria empresa, o próprio empregador, com uma ideia de compliance, de valorização desses, de se olhar para dentro das práticas da empresa e verificar onde estão as possibilidades de violação de ilícito aos direitos da personalidade dos empregados. Acho que tem um valor enorme para isso. A gente não pode esquecer que os direitos fundamentais, se historicamente eles eram oponíveis contra o Estado, né, para proteger das arbitrariedades do Estado, hoje a gente reconhece já a possibilidade que eles tenham eficácia também nas relações entre particulares, né? Na relação de trabalho, que tem essa subordinação, a gente fala até em eficácia diagonal dos direitos fundamentais, né, para usar uma expressão do Contreras sobre isso. A Érica mandou aqui uma pergunta, por exemplo, aqueles casos que nós tivemos de diversas empresas que tentavam obrigar os trabalhadores a votarem em determinados partidos ou candidatos, e as ações preventivas que aconteceram vão se inserir nesses casos também? Acho que sim, sim. A gente teve nas últimas eleições presidenciais aqui no nosso TRT de Santa Catarina um caso que é paradigmático, né? Que talvez o Carlos Alberto, né, que julgou, né, em primeiro grau. Sim, que talvez tenha sido um dos casos mais relevantes desse tema, com maior repercussão, inclusive nacional, né? Tratando da liberdade do empregado, às vezes os empregados tendo que participar de vídeo com um determinado uniforme da empresa, e aí a tutela que foi, eu menciono inclusive esse caso no livro, né, e mostro que ali a gente teve um exemplo muito importante da tutela específica do direito da personalidade. Como é que foi? Foi a ideia de que fossem retirados os vídeos inadequados e, mais do que isso, que fossem feitos novos vídeos esclarecendo que o trabalhador é livre para votar em quem ele puder, em quem ele desejar, em quem ele achar mais adequado. A ideia realmente de ver como aquele direito não se conteve só com uma indenização, com uma penalidade, mas sim com a própria recomposição, olhando para a especificidade, para a característica do direito material que foi violado. Não se adequando a uma tutela genérica, mas uma tutela que olha para a especificidade do direito material, para as características daquela violação que aconteceu. E daí? Depois temos o quê? Uma tutela reparatória? A gente tem batido desde o começo, né, que a tutela reparatória ela acaba sendo a última opção que a gente quer, porque o dano já ocorreu, né? Só que às vezes... Você falou algumas... existem tutelas reparatórias que não são monetizadas, né? Ou às vezes seria não são uma colocação de uma prótese, um tratamento psiquiátrico. Vamos ver, assim, tentar abordar por esse lado também, né? A gente falou da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito, que elas atacam o ilícito, não dependem da ocorrência do dano. Na tutela reparatória, ela tutela o dano já ocorreu. Né? Só que mesmo essa tutela reparatória, ela pode ser específica, ela pode olhar para a peculiaridade daquele caso concreto. Né? Ela é o caso, por exemplo, dos nossos acidentes de trabalho, em que a pessoa sofreu um dano estético e a tutela pleiteada não é que você pague 10, 100 mil reais pelo dano estético, mas a tutela pleiteada é que seja feita a reparação daquele dano
no sentido de que se faça uma cirurgia que anule, que neutralize aquele dano estético que sofreu, ou o pagamento de uma prótese que pelo menos minimize os efeitos daquele dano, né? Lógico, isso O tudo também... sofrimento O físico daí sofrimento, daquele sim, dano, sim, né? daquele dano. Isso não exclui a possibilidade, junto com essa tutela reparatória específica, que se tenha também uma indenização fixada, né? Mas às vezes a gente acaba se conformando só com o equivalente em dinheiro. Então me indenize por não sei quantos mil reais, quando na verdade o direito ele ficaria mais restaurado, ele poderia ser devolvida a integridade desse direito violado através de um outro tipo de tutela, através de um outro tipo de reparação. Então a gente fala em tutela reparatória específica, que é esse tipo, né? Custear um tratamento, custear uma prótese, e como última hipótese teria a tutela reparatória ressarcitória, né? Que aí seria o pagamento do equivalente em dinheiro, a indenização por dano moral tão comum que a gente vê. E que é a mais comum que a gente se depara no dia a dia, né? Que é mais comum que a gente vê no dia a dia, exatamente. Às vezes um processo aonde se houvesse a prevenção evitaria não só centenas de processos, às vezes dezenas, mas evitaria centenas e dezenas de lesões às pessoas, que a gente não pode pensar só em processo, tem que pensar nas pessoas, né? Exatamente. Isso que é o mais importante, né? O direito da personalidade, ele coloca exatamente essa noção de pessoa no centro de tudo, né? A ideia do ser humano enquanto dotado de dignidade como objeto de proteção e razão de ser de todo o ordenamento jurídico, né? A prevalência do direito à vida, enfim, é bem dentro dessa ideia, né? E ainda dentro desse conceito de tutela específica, de tutela adequada, aliás, a tutela adequada pode ser, como a gente falou, olhada pela especificidade. Eu tenho que dar uma tutela que seja adequada com relação ao direito material violado, mas também tem o fator temporal, que é muito relevante para a tutela específica. A tutela específica, então, ela também se realiza de acordo com a necessidade de se dar uma tutela pronta, levando em consideração o tempo, sem aguardar o final do processo. E aí a gente entra nas ideias de tutela provisória, tutela antecipada, tutela cautelar, né, em que o juiz não precisa aguardar que o processo termine. Aliás, às vezes não é nem a questão de precisar aguardar, a parte não pode aguardar que a sentença, que o trâmite do processo corra até a sentença para receber aquela tutela, porque às vezes o dano já vai ter ocorrido. Então, se é possível evitar o dano, eu posso conjugar a ideia de tutela específica com a ideia do tempo da tutela provisória, fundada na urgência, fundada na evidência, para evitar que o dano ocorra ou para que se tenha uma tutela mais adequada, né? Então, essa ideia de tutela adequada, ela passa pela especificidade, ou seja, pelo tipo de tutela que eu estou buscando, mas também pelo momento, pela questão temporal. E aí, de novo, dentro dessa ideia do microsistema processual, de tutela dos direitos da personalidade, a gente vai buscar lá no Código de Processo Civil, nos artigos 300 e seguintes, os instrumentos para aplicar dentro do processo do trabalho as tutelas adequadas temporalmente, no momento, né, as tutelas provisórias, para os direitos da personalidade dos trabalhadores. E essa parte, na parte de tutela específica antecipada, às vezes a gente pode constatar isso durante uma audiência, digamos, no decorrer do processo. Às vezes a gente constata algumas situações na conversa com as partes. Haveria possibilidade de conceder uma tutela específica antecipada de ofício? A questão da tutela de ofício, aí ela já gera uma maior controvérsia no processo do trabalho, né? Qual que é o problema quanto a isso? O processo civil já tem essa controvérsia também. A tutela provisória, por ser provisória, ela vai ser substituída por uma definitiva. E, às vezes, essa tutela definitiva não confirma a tutela provisória. Quando a tutela definitiva não confirma a tutela provisória, aquele que se beneficiou da tutela provisória tem a responsabilidade objetiva de reparar, de devolver as coisas para o estado anterior.
Aí vem aquela questão. Ora, eu, autor, não pedi a tutela provisória. O juiz me deu de Pois ofício. é. Chegou na sentença, a tutela provisória não foi confirmada. Agora eu, trabalhador autor, vou ter que pagar vou ter que a minha responsabilidade objetiva de reparar, de custear o retorno da situação ao status quo ante. Então, essa ideia da responsabilidade objetiva é uma objeção que se coloca para o impedimento da tutela provisória de ofício. A corrente que defende isso diz, eu estou falando de direito fundamental. Se a parte não quiser, Claro. ela pode fazer o seguinte, olha, o juiz concedeu a tutela provisória, então você simplesmente não efetiva a tutela provisória, né? O pé fala nos autos. No momento que você aceitou... Não exerce aquele direito assegurado, né? Eu tenho uma posição um pouco mais conservadora nesse caso, então tenho um pouco de restrição quanto à Eu também concessão da tutela provisória de ofício. Eu também já. É que eu fico pensando lá na frente, como é que faz para reverter depois, né? É claro que existem casos e casos, né? Às vezes pode ser uma situação gravíssima, alguma coisa assim, que a gente acaba sendo obrigado a fazer, mas eu sou mais restrita também com relação a isso. Né? Eu me sinto mais confortável quando eu vejo que é um processo em que a parte está assistida por um advogado. Então, o advogado, eu presumo que tem conhecimento técnico para saber, dentro de uma ideia de liberdade que ele tem, né, de saber se é mais conveniente para ele pedir ou não a tutela provisória naquele momento. Se ele não pediu, mesmo eu, enquanto juiz, entendendo que talvez fosse o caso de pedir uma tutela provisória, não vai caber a mim fazer isso de ofício e interferir até na própria autonomia técnica do advogado. A situação fica mais complicada naquele caso de ius postulandi, né? Quando o trabalhador, quando a parte está sem a assistência do advogado, e aí a gente já acaba... já demanda do juiz uma atuação um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais ativa e propositiva quanto às formas de tutela que estão disponíveis para aquele processo. E até num caso de jus postulandi, muitas vezes, o ideal é, apesar de, eu vou conceder essa tutela, alguma coisa assim, é explicar, às vezes, para o trabalhador as consequências, né? De que pode ser revertido ou não, mesmo ele estando sem advogado, às vezes vale a pena para explicar, né? Isso, sim. A possibilidade de se conceder e quais são as consequências de se ter uma tutela antecipada ou não, né? Isso, tentar traduzir a linguagem que a gente está falando de tutela provisória, de probabilidade do direito, de responsabilidade objetiva pela reparação, numa linguagem para a lei, tentar traduzir aquilo para uma linguagem mais acessível para a parte naquela condição. E aí, realmente, a audiência, o contato do juiz acaba sendo essencial para quem defende a tutela provisória de ofício. E a parte tem que entender que tudo que é postulado, concedido ou não, vai ter uma consequência, né? E ela vai acabar pesando, né? O que vale mais a pena ter essa tutela ou não, dependendo do caso, da situação que vai estar acontecendo ali, né? Tem algumas coisas que não tem como devolver, né? Então, sim. Tanto para indenizar como para devolver depois, né? Então é meio complicado mesmo, né? É bem complicado. Até mesmo se tratando de ius postulandi, como regra, o trabalhador às vezes não vai ter condição nenhuma de ressarcir o réu e devolver a situação para o estado anterior. Quando a gente fala, talvez, de direito da personalidade, se a obrigação é só retirar alguma publicação da rede social, essa situação aqui fica até mais fácil, porque a reparação não vai ter tanto caráter, tanto custo, né, em dinheiro. Então, volto para aquilo que a gente vem falando desde o início. É olhar a peculiaridade do caso concreto e reconhecer que a tutela processual ela tem que olhar o direito material, ela tem que olhar as características do direito material. A gente não pode se contentar com uma receita de bolo genérica para todo tipo de caso. A gente não pode pensar que a reparação por um FGTS não depositado vai ser a mesma tem que ser da mesma forma de uma reparação a um direito da personalidade do trabalhador que está, às vezes, expresso numa situação totalmente nova, que é a ideia de rede social, a proteção de dados pessoais dentro da LGPD. São direitos tão diferentes assim que não podem também se contentar com a mesma forma de tutela, né?
Então, é bem Uhum, interessante. uhum. E o Rogério colocou um comentário ali que no caso de conceder uma tutela e depois na sentença ela ser modificada, se a responsabilidade poderia ser objetiva e atribuída à União. A gente pode trabalhar em duas opções ali. A responsabilidade é da parte, no momento que se ela beneficiou da tutela, mesmo que ela não tenha pedido a tutela, ela vai ser responsável pela reparação, é uma construção. E a outra é colocar que, como foi ato de um juiz federal, né, no nosso caso, o juiz do trabalho, a responsabilidade seria da União. E aí a gente passa a admitir a possibilidade, pelo menos em tese, da ação regressiva para que o juiz venha ressarcir a Esse que é o União do negócio, né? prejuízo. Então, Não é uma coisa bem vai assim, atrair a né? outra. Ah, o José Eduardo mencionou um caso seu em Mafra. Eu não sei se você leu ali nos comentários, aonde em vez de deferir o adicional de insalubridade em parcelas vincendas, você determinou o fornecimento dos EPIs sob multa. Eu não lembro com exatidão essa situação, mas lembro que teve um pedido de parcela vincenda em que a condenação minha foi na tutela específica quanto à parcela vincenda. Quanto ao que estava vencido, tudo bem. Mas a Sim. vincenda, a ideia era de realmente não monetizar um direito, né? A ideia da Uhum. insalubridade está preservando, é para tutelar a saúde do trabalhador. E às vezes acaba, quando a gente fala em adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, a gente acaba monetizando a saúde e é muito arriscado, porque às vezes a gente sabe que o trabalhador precisa daquele adicional Precisa do até dinheiro, né? para dar o Mas a gente sustento precisa de para a família saúde dele, também para faz trabalhar, né? diferente. Esse que é o problema, né? É aquele drama, né? Ele precisa do dinheiro, mas precisa de saúde também, né? Sim, 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 verdade. Tá tudo, uma coisa não está desvinculada da outra de forma alguma nisso daí. É. E cabe a gente, enquanto sociedade, tentar desmonetizar o direito da personalidade. E essa desmonetização passa desde da adoção de medidas que busquem neutralizar os riscos à saúde do trabalhador, como também o fomento de, de inclusive do incentivo dentro dos processos para que os advogados, para que as partes postulem esse tipo de tutela. A gente também não pode esquecer que a própria inércia da jurisdição, né, o juiz às vezes fica amarrado àquilo que a A parte gente se pediu. amarra muitas vezes, né? E fica mesmo. Você fica, às vezes, percebe uma situação e fala assim, meu Deus, por que que não pediram tal coisa? Né? E a gente não pode fazer, né? É, Pela inércia que a gente tem, né? Até eu queria fazer um- uma observação aqui. Nós tivemos vários colegas que, ao longo da nossa conversa, foram entrando, que eu não tinha mencionado, o Oscar, Andréa Passold, o José Eduardo, o próprio José Eduardo, eu não tinha mencionado ele, a Janice, a Luciana Conforte, que é a nossa colega de Pernambuco também, nossa diretora da Namatra também, que participou da live do LGPD, também está aqui nos prestigiando. Quero agradecer o prestígio de todos e todas aí. Não sei se eu mencionei todo mundo, né? Que eu vou olhando ali, vou lembrando, né? E Para dar André, uma boa noite. aproveitando esse gancho, André, eu queria também registrar aqui que eu vi rapidinho aqui no chat a presença de alguns amigos muito queridos daqui de Santa O José Catarina. Lúcio também. Mas eu vi também que me deixou bastante feliz a presença tanto de alguns familiares meus, minha esposa, meu cunhado, quanto de amigos queridos do TRT da 19ª região, lá Olha que de legal. Maceió, a Ana Cristina, que uma amiga tão querida dos tempos que eu passei lá em Maceió, está aqui, e também uma colega minha de faculdade, uma das minhas grandes amigas do tempo de faculdade, lá de Belém, a Mariela, que é do Ministério Público do Pará, também estava aqui, me deixou muito feliz de ter visto.
ela aqui na live. Eu vi o Dadalt também, eu acho que eu vi o Dadalt e o José Lúcio, que está dando um oi para nós aqui. Oi, José Lúcio também, José Lúcio Munhoz, nosso colega. coordenador do livro, né? Do nosso livro É. Vamos Sobra Coletiva. Ai, aquele livro foi histórico, né? Mas deu certo, né? Foi uma loucura aquilo. Ai, ai. E você tem mais alguma consideração, alguma coisa que eu deixei passar, Luiz Fernando? Eu não sei, eu tô dando uma olhada aqui também, atuações preventivas e tudo mais, né? Era só reforçar essa ideia, Andréia, de que a gente tem, enquanto na tutela jurisdicional, a gente tem tantos instrumentos de direito material quanto os instrumentos de direito processual para que Sim. se busque a tutela adequada aos direitos da personalidade do trabalhador, né? E dentro dessa, trabalhar a necessidade da gente falar em eventos acadêmicos para os advogados, sobre a necessidade de se dar uma chance para esses outros tipos de tutela que fogem à tutela normal que a gente vê da indenização do pagamento em obrigação de pagar, né? Da indenização por dano moral. Exatamente. Aí a Patrícia me cobrou ali, eu vou falar mais uma vez. Para quem não estava no início, né, da live, a partir da semana que vem nós vamos ter um curso de extensão, tá, sobre tutelas provisórias e o julgamento antecipado parcial na Justiça do Trabalho, que é o JAMP, né? Esse, né? É o JAMP, e a gente tem aqui o Reinaldo, né? Nosso colega, o Reinaldo tá que é a inspiração nossa para tratar do JAMP, inclusive referência no tema, inclusive na regulamentação, né, feita pelos órgãos administrativos sobre o JAMP, pelo TST sobre o JAMP, né? Então é bem relevante para a gente. É um tema importante, são temas importantíssimos, super atuais, que vão ser tratados pelo Luiz Fernando a partir da semana que vem no curso, né? Que já as inscrições estão abertas para esse curso, né? E o tema é fantástico, né? A parte de tutelas provisórias e o JAMP, né? Que hoje em dia, com tantas determinações de suspensão de processo por um tema, por outro, como proceder, né, para julgar os outros pedidos, quer dizer, o JAMP e o JASP, né, como diz o Reinaldo, estão em alta agora, né? Sim, sim. É interessante, né, a gente falando aqui na live sobre esse tema e esse nome JAMP, ele acabou surgindo também por um exemplo parecido com uma situação parecida, né, que a gente está vivendo, né? Que foi aquela iniciativa da Escola Judicial de criar aqueles vídeos na época do Covid, e aí eu, o Reinaldo e o Daniel tratamos sobre essa parte processual, e aí surgiu o Reinaldo com a ideia do JAMP. E ficou ótimo, né? Como é que o Reinaldo falou? Nomenclatura das cunhadas também, né? Pelo Luiz Fernando e o Daniel Lisboa, né? E como diz a Patrícia, a pandemia nos colocou nisso, né? Também. A pandemia nos colocou nisso. Então a gente vai falar lá do julgamento antecipado parcial de mérito, né? Mas também a gente vai focar nas tutelas provisórias, inclusive dentro dessa noção da adequação do processo à especificidade da causa, né? Da ideia de que o processo tem que olhar a característica daquele caso concreto para que a gente chegue a uma tutela efetiva, e não dá para esquecer o fator tempo nisso. E é aí que entra a tutela provisória. Com certeza. E quem tiver mais interesse em abordar o assunto, estudar o assunto, as inscrições estão abertas. Basta entrar na página da Matra 12 no Facebook, no Instagram, e-mail, no site da Matra 12. A Matra 12 hoje está no mundo, né? Está conectada aí por vários canais com todos e todas, né? Vamos passar para as nossas considerações finais. Nós já estamos há mais de uma hora aí conversando, o tempo passa, né? Nossa, não caiu.
Não caiu. Hoje tá tão acostumada a cair, né? Fazer audiência, cai, volta, tal, deu tudo certo, né? Só tirando o meu atraso, que eu peço novamente desculpas, porque olha, o ícone não aparecia. A Patrícia teve que fazer chamada de vídeo. O meu marido não tá assistindo a live porque eu tô fazendo a live do celular dele. Porque do meu simplesmente não andou aqui o negócio, né? Eu gostaria, né, de, como consideração final minha, eu acho que o ideal aqui, eu gostaria apenas de mencionar o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é: ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né, Luiz Fernando? Tem tudo a ver. E se isso é reconhecido a todo ser humano, por uma decorrência lógica, tem que ser reconhecido também ao trabalhador dentro da relação de emprego. Como não é porque a pessoa entrou está subordinado juridicamente ao empregador, não é porque ela entrou no chão da fábrica, entrou numa loja, entrou no seu local de trabalho, que ela abriu mão dos seus direitos da personalidade. Muito pelo contrário. A ideia do dever geral de abstenção, dever geral que se exige de se abster a lesar os direitos da personalidade, se aplica e tem incidência igualmente dentro das relações de trabalho. E dentro disso, repito, como mensagem final, a busca para que a gente olhe essa elasticidade, essa maleabilidade que os instrumentos, que as técnicas processuais nos dão, para que a gente trabalhe essas técnicas dentro da maneira mais eficaz, mais adequada às características do direito material que está sendo tutelado. Que a gente não se contente só com a receita de bolo, com a indenização após que o dano ocorrer, mas que a gente busque evitar o ilícito, evitar o dano e buscar uma tutela que seja adequada para isso. Instrumento a gente tem, temos que colocar em prática agora. Exatamente. É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade e os paradigmas também, né? Para essa nossa atuação, né? Isso aí, isso aí. A gente está. Espero que nessa live tenha despertado o interesse nesse tema e a motivação para a gente buscar aprofundar essas novas formas de tutela. Adorei conversar com você, Luiz Fernando. Tô morrendo de saudades de encontrar as pessoas pessoalmente, assim, né? Mas por enquanto a gente vai matando as saudades, assim, à distância e por videoconferência, né? Não tem jeito, né? Sim. Espero que tudo isso passe logo, que nós possamos nos encontrar, comemorar a vida, todos nós com saúde. Vamos superar mais essa situação, não tá fácil. Quero agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. É sempre um prazer conversar com você. Eu gosto muito de conversar com você. Tem conteúdo, argumento. Só tenho a agradecer. Obrigado, Andréia. Obrigado E a todos que nos assistiram, né, que participaram, aos colegas, amigos, familiares que estão aí. Obrigado, Andréia. Obrigado a todo mundo, a todos os amigos que estão aqui presentes, aos familiares, aos amigos de outros tribunais, de outras cidades. A gente sabe que na pandemia a gente está restrito, né, ao convívio do convívio social, mas às vezes essas lives acabam permitindo que a gente encontre pessoas, esteja na presença de pessoas que em outras situações ia demorar anos para a gente revê-la, né? E a gente acaba vendo aqui de novo, né? Com certeza. Luiz Fernando, eu espero que você fique bem, cuide-se, cuide da sua família, dos seus amigos, das pessoas que trabalham com você, para a gente conseguir superar toda essa pandemia com saúde e que possamos nos reencontrar em breve, pessoalmente. Em breve a gente vai poder reencontrar os amigos e voltar ao nosso convívio normal. É só segurar um pouquinho mais, cuidar um pouquinho mais nesse momento. Aguentar mais um pouquinho, mais um pouquinho, Estimo que todos. E também desejo a todos os colegas, os amigos que estão aqui na live que permaneçam com saúde, os familiares também permaneçam com saúde.
especial também a tia André. Obrigado pelo carinho, Obrigada, pelo um convite aqui. abraço para você e uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Tudo de bom. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau, tchau, tchau.